Pai querido, Pai amado, em teu nome eu quero repreender todo devorador, todo cortador, livrador da vida dos teus filhos, da vida dos dizimistas desta casa. Que aonde tiver um dizimista, Pai, que o Senhor venha receber eles, abençoar eles em nome de Jesus. Assim eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Glória a Deus, ainda de pé, estende sua mão para cá. Vamos estar abençoando a vida do nosso irmão Rodrigo. Aleluia, que vai trazer a mensagem. Soberano Deus e eterno Pai, que seja teu filho, teu servo, o teu vaso, ao qual, Senhor, foi separado nessa noite, Pai, para trazer a sua palavra. Traga, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querido. Usa ele, Pai, como um canal de bênção. Que ele não volte para a casa dele, Pai, levando, Pai, aquilo que é do Senhor. Deus, que me deixa tudo no altar, Pai. E que o Senhor fique à vontade para falar comigo, com a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. E amém. Fica à vontade. Cumprimento a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Motivo de muita alegria de estar juntamente aos irmãos, tendo esse privilégio de louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus e também de poder trazer a mensagem aqui nesta noite. Agradeço o convite da pastora Silvana e a toda a igreja que se faz presente aqui nesta noite. Essa semana estarei iniciando uma etapa final de meu curso, que infelizmente eu vou estar me ausentando do serviço durante a semana aqui da igreja. Eu já comuniquei a pastora, mas aos domingos estarei presente aqui, em comunhão aos irmãos. É um estágio que eu sou obrigado a fazer, senão não tenho que me formar. É a última etapa e não tem como correr de algo que é necessário. Eu não queria, mas infelizmente tem que ser assim para poder ter o diploma. E são processos em nossas vidas que a gente tem que aprender a dar graças ao Senhor em meio a tudo dizendo ao contrário. Gostaria também de ler aqui a mensagem que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23 e o 26. Provérbios, capítulo 4, versículo 23 e o 6. É uma passagem a qual fala tremendamente em meu coração, onde como devemos proceder durante a nossa vida. Provérbios 4, 23 e 26, que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Versículo 26. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Podeis assentar, igreja. Sobretudo o que nós devemos guardar no nosso coração, pois dele procedem as saídas da vida. Quando Salomão escreveu este versículo, ele não somente está dizendo para guardar o nosso coração, mas também para os nossos pensamentos, porque existem coisas a qual elas não aparecem simplesmente do nada em nossa vida. Um pecado, por exemplo, ele não se aflora do nada. Ela parte da consciência, ela parte do pensamento, para depois adentrar em nosso coração e assim ser concretizado.
Quando Salomão ele escreve que nós devemos guardar o nosso coração, ele não somente faz um apelo para que nós tenhamos prudência, mas devemos ter diligência ao guardar. Nós tendo diligência, nós saberemos o que fazer em determinadas ações a serem tomadas e não sê-las precipitadas. Pois se nós não guardarmos de todo o nosso coração daquilo que é mal, sofreremos consequências a quais nós não queremos para a nossa vida. Guardar o nosso coração com diligência é ter cuidado, é ter zelo, é ser prestativo naquilo que nós fomos empenhados a fazer. Guardar o nosso coração. Pois, como disse anteriormente, o pecado ele não simplesmente é cometido simplesmente assim do nada. Ele passa por um processo. Os pensamentos eles vêm, se afloram em nossa mente. Se nós não tivermos uma blindagem espiritual, ele irá adentrar em nosso coração. Aleluia. Pois enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perversos, quem o conhecerá? Jeremias 17:9, ele nos diz que o nosso coração é enganoso. Como assim? Às vezes a gente pensamos algo que pode ser benéfico para nós, pensamos algo que pode ser bom para o nosso futuro, mas aí é que nós devemos ter prudência com o nosso desejo de nosso coração. Pois enganoso é aquilo que nós carregamos dentro do nosso peito. Quantas vezes em situações da vida nós olhamos para atitudes erradas a quais cometemos por simplesmente não guardar aquilo que Deus nos manda guardar. Situações são causadas por descuidos, situações, problemas, provas, simplesmente porque não guardamos o nosso coração. A Bíblia ela vai nos dizer que do que se queixa o homem, se queixa do seu próprio pecado. Indagamos a Deus sobre provações a quais passamos, mas nós não temos a consciência de rever como foram as nossas atitudes e as nossas escolhas atrás. Questionamos a Deus sobre as provações que nós mesmos facilitamos. E às vezes não é nem o inimigo, são as nossas escolhas erradas. Aleluia. Ser prudente é o que nós devemos ser, pois tomar decisões precipitadas com devido conhecimento, sem o devido conhecimento, ela nos trazem danos terríveis para a nossa vida. Guarda o teu coração. Aleluia. Pois a alma sem conhecimento não é boa, e peca quem age com pressa. Provérbios 19:2, ele vai dizer que a alma sem conhecimento, ela não é boa. E quando a alma ele diz, ele está relatando absolutamente sobre as intenções deste versículo, as decisões e o comportamento moral que nós temos. Aleluia. Devemos evitar armadilhas, pois enganoso é o nosso coração. Existem coisas que aos nossos olhos são bons, agradáveis. Às vezes olhamos para tal carro, emprego, um cargo,
achamos que aquilo será benéfico à nossa vida. Mas você já consultou ao Senhor? Pediu orientação? Você acha que é bom, mas e a palavra final que é do Senhor? Já entregou os seus planos a Ele? Pois enganoso é o coração do homem. Aleluia. O ingênuo confia em toda palavra, mas o prudente observa os seus passos. Provérbios 14:15, ele vai dizer que o ingênuo ele confia em toda e qualquer palavra, mas o prudente ele observa todo e qualquer passo, para que os seus pés não venham a se escorregar. E assim é a vida do crente: observar tudo o que fazemos ao nosso redor, porque existem momentos que ficaremos em dúvida, até mesmo sobre amizades, até mesmo sobre amigos, mas nós devemos observar tudo que temos ao nosso derredor. Foi exatamente o contrário que Sansão fez em sua vida. Ele não guardou o seu coração, tampouco observou as suas atitudes, e as consequências elas foram terríveis em sua vida. Sansão era um homem que tinha tudo para ser um bom juiz, mas as atitudes os fizeram e os levaram à morte. Capítulo 13 de Juízes vai dizer que pela desobediência de Israel, o Senhor Deus os entregou aos filisteus pelo período de 40 anos sob opressão. Período esse a qual o povo de Israel estava sofrendo provações. E existia um homem chamado Manoá, que era da tribo de Dan, que vinha a ser futuramente o pai de Sansão. E a sua mãe, até então, era estéril. Mas o Senhor tinha um propósito para os dois. Pois o anjo do Senhor veio até a mãe de Sansão dizer que do ventre dela seria gerado um filho e que este filho iria livrar o povo de Israel da aflição dos filisteus. Deus tinha um plano para a vida de Sansão muito antes de seu nascimento. Assim como eu e você, antes de virmos a este mundo, o Senhor havia feito um plano para cada um aqui nessa noite. Deus ele conhece cada um de nós, antes mesmo de estarmos aqui presentes. E quando o anjo do Senhor ele vai até a mãe de Sansão, ele fala 3 coisas sobre futuramente o filho não poder fazer, que era não consumir álcool, nem comer comida impura, tampouco ter os seus cabelos cortados. Muitas pessoas acham que o poder de Sansão vinha de seus cabelos, mas nós devemos saber que todo aquele poder vinha do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E quantos nós achamos que pregamos bem, cantamos bem, falamos bem, achamos que isto é nosso mérito? Tolice nosso pensar desse jeito, pois o mérito é do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Se estamos aqui em pé, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E sem ela nós não seríamos nada. Aleluia. Glória a Deus. E quando a esposa, a mãe de Sansão, vai ao seu esposo e fala sobre esse anjo que teve o encontro dela,
e disse o que iria acontecer para futuramente seguir sobre as restrições que Sansão iria ter. E novamente o anjo vai até os dois e diz exatamente sobre a conduta que eles deveriam ter sobre a criação de Sansão. Novamente falando, não consumir vinho, álcool, não consumir comida impura, tampouco ter os seus cabelos cortados. Pois ele era nazireu, que era considerado um voto especial de consagração a Deus. Pois fazendo tudo isso, era um sinal de dedicação total ao Senhor dos Exércitos. Privando dessas coisas, era um sinal que ele era um escolhido do Senhor. Glória a Deus, Deus. Mas nós devemos saber que todas as forças a qual que tinha Sansão não era dele. E nós vamos ver que no capítulo 14 de Juízes começa o declínio de Sansão. Trocou os pés pelas mãos. Começou o seu declínio simplesmente quando ele desce a Timina, que era uma cidade filisteia, e sobe para a casa de seu pai. Antes de subir, ele avista uma moça a qual ele se apaixona. Uma moça de um povo inimigo. Sansão não guardou o seu coração. E os pais eles indagam Sansão dizendo: olha, não tem moça porventura aqui em nossa terra, e você vai lá no povo inimigo e escolhe uma para ser sua esposa? Era um alerta que o pai e a mãe de Sansão estava dizendo a ele: olha, tome cuidado com as suas atitudes, tome cuidado com as suas escolhas. Aleluia. E ele simplesmente não dá ouvido. E assim somos nós com Deus às vezes. Ele nos repreende, mas não damos ouvidos à voz do Senhor. Mas essas escolhas nos trazem consequências desagradáveis para nós. Aleluia. E quando ele desce a cidade filisteia e retorna, ele sobe. Sansão ele desceu e se afastou dos princípios de Deus. Assim somos nós quando descemos o nosso nível espiritual e somos entregues às nossas vontades. Quando descemos o nosso nível, nós temos um afastamento espiritual de Deus. E é exatamente aí que começa o declínio de Sansão, quando ele deixa de obedecer à voz do Senhor. Pois devemos fugir dos nossos desejos, assim como relata 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, onde devemos fugir dos nossos desejos da nossa mocidade. Fuja dos desejos da carne. Fugir não é lutar, fugir é sair da presença. Pois se nós tentarmos lutar com as nossas forças, sairemos perdidos dessa batalha. E assim foi a primeira batalha que Sansão perdeu. A primeira batalha espiritual. Pois até então nenhuma batalha física ele havia perdido. De tão tamanha força é que o Senhor o conduzia e entregava em sua vida. E Sansão vai juntamente aos seus pais até a cidade desta moça, e ao caminhar para antes tomar essa moça como esposa,
sobreveio a eles um leão, o leão a qual queria e lançar a eles. Porém, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor era como Sansão, e ele simplesmente matou este leão como se fosse um nada. E aí eu te pergunto, o Espírito Santo de Deus era com ele ou não? Mesmo ele estando errado, o Espírito Santo não se apartou de sua vida. E assim somos nós. Achamos que estamos errados, achamos que por mais que estamos errados e as coisas que fazemos dá certo, Deus está se agradando. Temos a vida toda torta, mas porque estamos operando milagres, achamos que está tudo bem. Por mais que estamos pregando, cantando, fazendo a obra de Deus, achamos que está tudo bem. Assim era Sansão, fazendo suas escolhas totalmente contrárias à vontade de Deus, mas mesmo assim, pela infinita misericórdia, Deus ainda era com ele. E ao voltar da cidade de sua esposa agora, ele vê o esqueleto, ele viu o corpo morto desse mesmo leão, a qual ele matou anteriormente. E a Bíblia relata que sobre esse corpo deste leão tinha mel, um enxame de abelha e mel. E o mesmo não se atentou a não consumir daquilo que era impuro, pois em Números 6 faz menção sobre a pessoa que tem o voto de Nazireu. Ele não pode estar tocando em algo morto. E ao consumir deste mel, ele se esqueceu dessa conduta que ele não deveria tomar. E assim somos nós. Inconscientemente erramos. Às vezes erramos nem por querer, mas porque somos falhos e somos seres humanos. Mas é aí que nós devemos se apegar cada vez mais à palavra de Deus, pois ela é o nosso direcionamento sobre o que fazer e o que não fazer em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Juízes capítulo 15, nós vamos ver tamanha força de Sansão, a qual ele pega uma queixada de um jumento e mata 1000 inimigos. Até aí parecia que estava tudo bem. Até aí parecia que ele estava 100%. Deus ainda era com ele. Deus ainda o capacitava. Deus ainda o dava força pela sua infinita misericórdia. Mas Sansão não se atentou, cada vez mais se afundou em seus pecados. Aleluia. Capítulo 16 de Juízes vai ver a queda final de Sansão. Pois ele conhece Dalila, a qual ele se apaixona, outra mulher filisteia também. Já não bastava o primeiro erro, já não bastava ele se apaixonar por uma inimiga, e novamente ele simplesmente deixa todas os conselhos de seu pai e de sua mãe. Novamente ele joga tudo para o alto para viver um amor que na mente dele era bom.
E quantos de nós deixamos a Deus por achar que aquilo que o mundo lá fora oferece é melhor do que Deus oferta para nós aqui na casa dele? Glória a Deus, aleluia. E quando Sansão se apaixona por Dalila, ali a sua queda já estava decretada, pois ele não havia guardado o teu coração. Ali ele já havia se entregado às suas paixões da carne. Ali ele já teria jogado tudo o que Deus tinha de propósito para a sua vida. Deus havia feito um propósito muito antes de ele estar presente na vida. Mas por atitudes erradas ele simplesmente jogou no lixo tudo que Deus havia planejado. Que tenhamos sabedoria para não nos desviar os nossos pés, não desviar o nosso foco daquilo que Deus quer para nós. Capítulo 16 de Juízes, ele conhece Dalila e ele se apaixona tremendamente por ela. E os príncipes dos filisteus, a Bíblia vai dizer que induzem a mesma moça que Sansão havia se apaixonado, induzem ela, oferecem dinheiro para ela descobrir onde estava a força de Sansão. A Bíblia vai dizer que ofereceram dinheiro e ela aceitou. E aí novamente volto a dizer, Sansão não guardou o teu coração. Ele tampouco se preocupou sobre quem estava ao seu lado. Ele tampouco observou quais eram as intenções de uma moça inimiga que ele dormia ao lado e achava que era o amor da tua vida. Aleluia. E quando Dalila vai e aceita a proposta dos chefes dos filisteus, ela por 3 vezes induz Sansão a dizer sobre onde estava e onde se concentravam as suas forças. E toda hora era uma desculpa. Sansão dizia: se você pegar uma corda assim, se você pegar outra corda lá e me amarrar, certamente acabará as minhas forças. E por 3 vezes ele disse apenas coisas que não eram verdades. A Bíblia vai dizer que por 3 vezes Sansão ele disse coisas que não eram verdades sobre de onde vinha a sua vida. Ele até tentou esconder, ele até tentou fugir, ele até tentou brigar, mas aí é que nós voltamos ao que dizemos anteriormente: fuja das paixões da carne. Fugir não é lutar. E Sansão estava lutando contra alguém que não estava ali por brincadeira. O inimigo da nossa alma está presente, tentando contra a nossa vida todo instante. As ciladas elas vêm, as setas elas vêm. Mas se nós não fugirmos, tentarmos brigar com as nossas próprias forças, cairemos igual Sansão caiu. A Bíblia relata que pela 4ª vez Sansão estava com a sua alma angustiada de tanta perturbação que Dalila havia sobre a sua vida, havia feito, perturbando, tentando entender de onde vinha a
tua força, e Sansão caiu. E relata que a Bíblia fala que ele diz a Dalila: olha, certamente se você cortar os meus cabelos, a minha força cessará. Deus não somente retirou o seu espírito dele porque ele desobedeceu uma vez. Deus ele age de misericórdia para as nossas vidas várias e várias vezes. E tem hora que Deus não basta por toda a desobediência que nós praticamos na casa dele. Glória a Deus. E o basta de Sansão não foi porque ele deixou os seus cabelos serem cortados, mas a sua trajetória vai dizer sobre se aproximar e se casar com mulher de povo estranho, de povo inimigo, tocar corpos mortos, corpo morto, de entregar um de seus votos aos inimigos, ao dizer que cortando seus cabelos cessaria a sua força. Deus ele age de misericórdia para a nossa vida várias e várias e várias vezes. Ele vai te dando corda, e chega um momento que essa mesma corda faz com que você se enfoque nela. E foi assim. Espiritualmente, Sansão, ele se enforcou. Ele deixou que as paixões da carne, os seus desejos falassem mais do que a voz de Deus. Em Juízes 16:20 vai dizer que Dalila diz a Sansão: os filisteus estão vindo sobre ti. E Sansão responde: sairei como das outras vezes. Nisso, após ele ter os seus cabelos cortados, ele fala e afirma que ele sairá vitorioso. Após ter os seus cabelos cortados, ele diz: não, sairei como das outras vezes. Mas a Bíblia vai dizer que ele disse isso porque ele não sabia que o Espírito tinha se retirado dele. Ele já era um homem comum, como eu e você. Ele já não tinha mais aquela mesma força de antes. O Espírito de Deus já não era mais com ele. Mas Deus não retirou simplesmente do nada. Foi a falta de observância da palavra dele que fez com que Sansão viesse a cair. E ele é preso após os filisteus virem. E a Bíblia fala que de nada ele tinha força. Arrancaram os seus olhos. Olhos esses que outrora contemplavam coisas que eram para não ser contempladas. Viam coisas que eram para não serem vistas. Esses mesmos olhos que os filisteus arrancaram dele, que fizeram cair. Aleluia. Os planos de Deus para Sansão eram paralelos aos planos para com Israel. Era um plano perfeito, onde Deus queria que Sansão se santificasse, assim como o seu povo deveria ser santo. Em um tempo no qual Israel vivia de idolatria, de confusão espiritual, Deus tinha um plano, não somente para Sansão, mas para toda a Israel, a
qual vinha sendo perseguida e humilhada pelos filisteus. E quando Sansão é preso, ele é zombado, ele é levado escravo, ele faz serviço forçado, e assim é Satanás, quando estamos nas mãos dele. Ele não tem nenhuma dó. Ele zomba, ele te humilha, ele faz você ser um escravo. Assim como Sansão foi feito. Escravo este que outrora sairia vitorioso de toda e qualquer batalha. Porém, o Espírito do Senhor não estava mais com ele. E por uma última vez ele ora a Deus. Pede ao moço que leve as colunas que sustentavam o templo dos filisteus. Mesmo cego, ele pede para o moço carregar, conduzir até as colunas principais do templo. E aí ele ora, faz a sua última oração a Deus, para que fosse dado a ele, como das outras vezes, a força que só vinha do Espírito Santo de Deus. E nessa oração ele fala: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim é porque ele sabia e reconheceu todo o seu erro em sua vida. Mesmo ali, moído, sendo zombado, escravizado, ele se lembrou de quem poderia o livrar. E quando Deus, ele volta novamente com o teu espírito à vida de Sansão, a Bíblia vai dizer que quando Sansão ele afasta as duas colunas do templo, a qual tinham mais de 3.000 pessoas, e vem abaixo, a Bíblia vai dizer que em sua morte ele matou mais inimigos do que toda em sua vida. Não precisava disso. Não precisava dele fazer com que o templo filisteu viesse abaixo, mesmo consigo ali dentro. Não precisava desse todo esforço, não precisava dessa queda, não precisava de toda essa desobediência. Era somente ter feito uma coisa: guardar o teu coração. E quando Deus ele dá o Espírito novamente, força para Sansão, ele morre juntamente com os filisteus. Aleluia. Simplesmente por não guardar aquilo que é mais precioso que nós temos, que é o nosso coração. Que tenhamos sabedoria, prudência, para poder saber o que é bom e agradável aos olhos do Senhor. Pois as consequências, quando elas não são, pois as atitudes, quando elas não são da parte de Deus, as consequências elas são terríveis para a nossa vida. Aleluia. Fico muito feliz de estar trazendo essa mensagem. Espero que você, assim como eu, volte diferente para nossas casas. Glória a Deus, aleluia. Que tenhamos prudência ao guardar o nosso coração. E eu já agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.
lembrando que quarta-feira estaremos aqui. Você continua sendo nosso convidado especial, amém? Glória a Deus, dia 21 às 19 horas também, não perca, será bênção, amém? Glória a Deus. Levante suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos digam amém e amém. Vão todos em paz, amém? Glória a Deus. Aplaude o Senhor.